Alô, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Dentro. Você nos assiste pela RTV, no canal 19.1, no HD digital. Programa inédito às quintas-feiras, 21 horas, com reprise no domingo, às 11 horas da manhã. Também temos uma parceria muito bacana com a Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, onde também colocamos no ar o programa no sábado, às 21 horas e aos domingos, às 19 horas. Além disso, todos os programas estão no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Eu convido você para ir lá, se inscrever no meu canal, me ajuda a fazer crescer o meu canal de YouTube. Aí você vai lá, clica no sininho, recebe as notificações das nossas postagens, dá um joinha lá pra gente, tá certo? Bom, hoje nós viemos num lugar espetacular, né? É uma entidade extraordinária, uma instituição fantástica, né? Que é uma das grandes marcas de Criciúma. Eu sempre digo, no rádio, na TV, eu sempre afirmo o seguinte: Criciúma tem algumas marcas fantásticas que são das melhores no país, né? E é preciso falar mais sobre essas marcas, sobre essas instituições. Hoje nós estamos no bairro da Juventude para conversar com a Silvia Zanetti, que é diretora executiva do bairro da Juventude. E é um prazer muito grande. Já estive aqui algumas vezes, em outras ocasiões, fazendo matéria de televisão ou de rádio, e já conheci internamente o bairro da Juventude. Quem não conhece, ao conhecer, fica abismado de ver o que é o bairro da Juventude. Silvia Zanetti, muito obrigado por nos receber aqui, né? Eu sei que o seu tempo não é fácil para conseguir um espaço aí de 1 hora para conversar com você, a gente entende perfeitamente, porque ser diretora executiva do bairro da Juventude requer muito tempo, né, e muita dedicação. Então, te agradeço muito por estar nos recebendo, eu, a Babi e o Ronald, hoje para conversar contigo. Tudo bem? Tudo bem, eu aqui agradeço vocês estarem aqui cedendo esses espaços para nós. O bairro se sente sempre muito privilegiado nesses momentos que vocês, que a imprensa, que vocês, né, de todas as maneiras, nos proporcionam, porque a gente precisa, o bairro precisa dessa visibilidade para mostrar o que faz e para levar adiante essa missão, que eu nem chamo que isso aqui não é trabalho, isso é uma missão, porque é um aprendizado constante. Eu sempre digo que estar no bairro, ouvir para o bairro, muita gente pensa que a gente vem para o bairro ensinar, mas de fato a gente tem vindo para o bairro aprender. Aprender, é. Ô Silvia, depois vamos falar bastante sobre o bairro da Juventude, o que foi, o que é, e esse período todo teu aí de apenas pouco mais de 40 anos, né, de bairro da Juventude. Então tem uma história longa, que certamente a gente não vai ter espaço para contar tudo em relação a esta atividade da Silvia no bairro da Juventude durante mais de 40 anos. Essa relação Silvia-bairro da Juventude. Mas vamos começar o seguinte, a Silvia Zanetti é natural de Criciúma mesmo? Nascida aqui na terrinha. Nasceu onde em Criciúma? Nasci em Criciúma, meus pais moravam na rua Princesa Isabel. Sabe ali onde é pertinho o antigo Besc, ali naquela esquina da Avenida Centenário, no centro, na rua Princesa Isabel. Nasci ali, meus pais moravam ali. Como é que foi a tua infância em Criciúma, Silvia? Brincando na rua, por incrível que pareça, que já faz tempo, né? Então, já faz tempo que eu nasci aqui em Criciúma, né? Então, mas aquela rua, a Princesa Isabel fazia esquina com a 15 de novembro. Eu não sei se todo mundo se localiza, mas ali onde era a Casan, e dava lá do outro lado, na Biscoitos Araré, Padaria Brasil, e aquela rua não tinha fim. Aliás, ela tinha fim. Ela não se passava de carro para o outro lado. Ali era um pasto grande, tinha uma mata ali, aquela rua ali. Então era uma rua que tinha muita criança e se podia brincar muito na rua, porque ela, como não tinha
um fim, ela proporcionava esse espaço quase de recreação. Então era ir para a escola e brincar. Tinha mais liberdade e naquela época mais segurança e também, muito mais, muito Você falou mais. da Padaria Araré, Padaria Brasil, Biscoitos Araré. É. É uma marca também que muita gente lembra até hoje, ninguém esquece, muita né? gente. Eu fico impressionada como tem pessoas jovens e que sabem que teve Padaria Brasil e Biscoitos Araré em Criciúma. E os seus pais, Silvia? Quem eram os seus pais? Meu pai era Mâncio Luciano, trabalhou no BESC uma vida inteira. E a minha mãe sempre foi do lar, trabalhava em casa e trabalhou muito também, né? Porque às vezes a gente pensa que está em casa não está fazendo nada, muito pelo contrário. Mas o meu pai é natural de Uruçanga, era natural de Uruçanga, e a minha mãe de Torres, mas foi criada em Porto Alegre. E foi onde eles se encontraram. Catarinense e uma gaúcha. E uma gaúcha. Aí casaram, vieram para Uruçanga, ficaram 1 ano em Uruçanga e depois vieram morar em Criciúma. E quantos irmãos você tem, Silvia? 4 irmãs nós somos. 4 irmãs? 4 irmãs. Só mulheres, então? Só mulheres. Meu pai era o bom vivant da família. O homem da família. Ô, Silvia, e aí na época, na sua juventude, você já tinha aptidão para esse tipo de, digamos, de obra que você tem pela sua frente? Você já imaginava alguma coisa nesse aspecto? Porque a gente costuma dizer o seguinte, que muita gente diz isso, não, isso aí já estava lá escrito que ia ser assim, né? Tinha alguma aptidão para esse caminho que você acabou seguindo? Olha, eu sempre penso que a gente está aqui nesse mundo, mas as coisas são tramadas mais em cima. Então, eu imagino que tem, né? Eu acredito em Deus e acho que Ele conduz as nossas vidas. Claro que a gente tem que saber ouvir e tem que saber rezar e tem que saber silenciar para tudo isso, mas eu talvez já estivesse mesmo escrito em algum lugar. Mas eu penso que isso é muito da casa da gente, um pouco da casa da gente e um pouco do que a gente vai vivenciando, presenciando, sentindo, né? A minha mãe sempre foi muito dessas coisas. Era a pessoa que, até outro dia eu conversando sobre isso, a minha mãe era assim, alguém precisava receber uma injeção na rua e ia lá para ela dar injeção. Hoje eu acho que ela seria presa. Mas, sabe, alguém queria ir no hospital, não interessava se era vizinho, se era parente, se conhecia melhor ou não. Eu preciso do médico, a senhora vai comigo. Eu preciso fazer uma injeção, a senhora me dá. E a gente sempre viveu esse tipo, né, de ações que ela fazia. Não que isso a gente pensasse, ela faz assim, vou fazer também, mas eu acho que isso acaba contaminando, né? Depois, quando ali nos 14 anos, como tu acabasse de falar em 14 anos, me faz lembrar que eu pertencia ao Léo Clube. Os meus pais eram do Laios e ainda existe, mas naquela época foi muito forte o movimento de Léo Clube. E nós trabalhamos o nosso grupo muito, uniformizar os engraxates da Praça Nélia Ramos. Tinha muito menino que era engraxate, então a gente queria que eles fossem para a escola, então a gente fazia reuniões com eles e tudo. Mas isso foi uma fase ali, 1 ano, 2, mais ou menos, e aí eu passei no vestibular e fui estudar em Porto Alegre. Eu sou agrônoma. E fui agrônoma, né? Fiz mestrado de nutrição de não ruminantes, aves e suínos. Então, como eu fui agrônoma, eu sempre digo que eu me defendo, né? Que eu digo que trabalho aqui sendo agrônoma. Como que tu trabalha no bairro tanto tempo? E nisso eu me defendo um pouquinho dizendo que pelo menos aqui estou plantando. É verdade. Mas e aí quando eu voltei para cá, eu voltei casada, né? Me formei, eu tinha 22 anos. Eu não voltei casada, mas eu me formei, tinha 22 anos, já comecei o mestrado.
fiz o mestrado. Quando eu acabei o mestrado, eu estava casada, voltei para cá. E aí, vai procurar emprego aqui, procurar emprego ali. Fiz concurso na faculdade, na Unesc, que era FUCRE, para dar aula de zoologia. Passei, fui professora titular da minha cadeira, dei 12 anos aula lá. Mas no mesmo mês que eu comecei lá, tinha uma pessoa que é muito conhecida nossa, Ivani Sorato, e que a dona Zelda era diretora aqui. E como eu, tu tá parada, tu tá em casa, tu não tá fazendo, não tinha filhos, vem aqui dar uma mãozinha para a gente aqui no bairro, voluntária e tal. E eu vim. E aí eu nunca mais saí. Isso foi em março de 80. Em março de 1980. Mas interessante, né, que a Silvia é formada, então, em agronomia. Eu sou uma engenheira agrônoma. Mas nunca exerceu, então? Fui uma engenheira agrônoma. Não, mais perto que eu cheguei foi dando aula na universidade. De zoologia. 12 anos. Dei aula 12 anos ali. Muito, gostei muito, tudo. Inclusive, eu deixei a FUCRE por conta de que aqui me absorvia tanto, que eu comecei a faltar. Assim, olha, eu não posso, hoje não posso, acontecia na semana seguinte, olha, não foi possível. Aí isso não é uma coisa sensata, né? Ou eu tô, ou eu não tô. E aí não fui lá, não posso mais, vou ficar no bairro. E está até hoje. Estou até hoje. Ô Silvia, e o seu marido, então, você conheceu lá no Rio Grande do Sul? Ele é gaúcho? Não, ele nasceu aqui também. Nasceu aqui. Eu estudei com ele 2º grau inteirinho. Fiz científico na época. Hoje não se fala mais também em científico. Olha que é tudo coisa do passado. Não existe mais. Mas eu estudei, né, no Colégio São Bento, que na época era a Casa da Criança, e que era um colégio só de meninas. E das freiras, né? A gente estudava e terminando o ginásio, naquela época, ia para o normal, mas eu não queria normal, não queria dar aula. Fiz o 2º grau no Marista daí. E ele também estava no 2º grau do Marista e fomos para Porto Alegre. Ele é engenheiro mecânico. Também foi estudar lá? Ele também foi estudar lá. E vieram casados lá para cá? Voltamos casados. E aí a família se constituiu e quantos filhos vocês têm? Aí a família se constituiu, eu tenho 2 filhos, Daniel e André, 2 meninos, 2 homens, 2 meninos. Tenho 4 netos, que né, conversávamos até há pouco, uma paixão. O Lucas, depois tem os gêmeos, que é Vinícius e Pedro, e depois tem uma menina, a Laura. Que bom, né? É uma vida de família muito bonita, porque quero crer que seja também uma sequência de conhecimentos que a gente vai tendo na vida, né? De criança, de adolescente, de estudar, de aprender e de passar isso adiante, né, para os filhos, né? Sem dúvida. Seus filhos moram em Criciúma também? Moram, trabalham com o pai, já se formaram também. Um se formou em administração, o outro também é engenheiro mecânico, como o pai. Eu sou obrigada a dizer, quando eu falo neles, que no tempo eu passei tantos anos no bairro, tão absorvida com o bairro absorve mesmo a todos que trabalham aqui, né? Que Deus e fui muito ausente de casa, mas penso que Deus me privilegiou dando filhos tão bons, com os defeitos normais que qualquer filho tem, e que vem aí, né, trilhando e passando para os filhos deles também o aprendizado que receberam em casa. E eu acho que mesmo na ausência, meu marido também, a gente sempre trabalhou muito, mas mesmo nas ausências a gente procurava dar muita qualidade para eles. Eu acho que isso talvez tenha compensado um pouco, né? Mas agradeço a Deus todos os dias pela família que Deus tem me permitido ter. E aí, em 1980, então, foi meio que
digamos, por acaso que isso aconteceu, de aparecer o bairro da Juventude? Você já conhecia o bairro da Juventude? Tinha conhecimento do que era essa estrutura, Silvia? Ter vindo aqui antes disso, eu só tinha vindo uma vez com uma ação que era do padre Paulo Petrucceles, que fazia um presépio animado. Ele chamava de presépio vivo, mas era uma casa, uma sala imensa, com um presépio todo de madeira e todo com movimento. Maravilhoso era. E eu só tinha vindo aqui uma única vez na visitação desse presépio. Eu dificilmente vinha para o lado do Pinheirinho, morava no centro. E eu fui estudar fora, eu tinha 17 anos. Então, eu saí daqui, né? Naquela época era muito cedo para sair de casa e estudar fora, assim, era, né? E quando eu voltei, houve o convite, não, então vou lá. E eu acho que isso não tive mais tempo para outras coisas, a não ser trabalhar aqui. E quando você veio para cá, depois vamos falar da estrutura do bairro, da história do bairro da Juventude, mas quando você veio para cá, já adiantando um pouquinho, você tinha 1980, né? Tinha que idade na época? Era bem jovem, né? 26 anos, 25 para 26 anos. E as coisas mudaram muito de lá para cá, né? Muito, muito. Hoje tem um bairro... Eu brinquei hoje de manhã com a equipe que eu recebi do Rotary aqui de manhã, hoje de manhã, que nós deveríamos emancipar, não ser mais bairro da Juventude, sim cidade da Juventude. Cidade da Juventude. Mas o bairro é uma fundação do Rotary. Foi fundado pelo Rotary. Foi fundado pelo Rotary. E ele, logo 2, 3 anos depois, ele foi entregue nas mãos da congregação rogacionista. Eu estou contando isso por quê? Porque hoje o bairro é grande, é diferente, né? Tem uma estrutura muito maior do que teve naquela época, mas a figura do Padre Paulo, naquela época, desenhou um bairro com educação infantil, ensino fundamental, ensino profissionalizante e contraturno, mas o contraturno era tudo, porque ele era um internato. Em 75, eles entregaram para a mão da comunidade. E ainda tem um padre no conselho, o único membro nato do conselho, ainda é um padre, mas eles entregaram para a mão da comunidade. Mas hoje o bairro, reforço o que eu disse antes, é muito maior do que era, mas o desenho inicial ainda é o mesmo. Segue o mesmo desenho. É educação infantil, é ensino fundamental, é ensino profissionalizante e é contraturno. Não é mais internato, porque em 75, quando eles entregaram para a mão da comunidade, ele deixou de ser internato e era só meninos, eram só meninos. Nessa mesma data, passou a ser meninos e meninas. E não mais internato, até porque internato é uma coisa que foi se extinguindo, graças a Deus, salvo raras exceções em situações muito específicas, existe o internato, mas se não. Muito bem. Depois do intervalo, aí a gente vai falar mais dessa estrutura toda e seguir com a história da Silvia, já trabalhando aqui no bairro da Juventude, até chegar à diretora executiva, que ela exerce essa função hoje, né? Já há muito tempo. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença.
trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos de volta com o programa Dante Bragato Neto pela RTV, canal 19.1 no HD Digital. Hoje estamos aqui no bairro da Juventude com a diretora executiva Silvia Zanetti. O nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, o programa inédito, às 21 horas e repete no domingo, às 11 horas da manhã. E o programa também está na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, aos sábados, às 21 horas, reprisando no domingo, às 19 horas. E todos os programas apresentados até agora, desde o início do ano de 2023, estão postados no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Silvia Zanetti, quando você veio para cá, qual era a sua função quando você veio para o bairro da Juventude? Quando eu vim para o bairro, a dona Dizelda ainda era diretora. E a Ivani Sorato era financeira. Ela me convidou para vir para cá, né? Eu ainda há pouco falei que ela me disse assim, tá aí, não está fazendo nada, vem aqui dar uma mão. E eu vim e ela me pediu para coordenar o programa de família. Foi para isso que como voluntária? Como voluntária. Eu fiquei uns 4 a 5 meses como voluntária. Mas eu vinha todo dia, né? Um programa de família, visitava os bairros, visitava a família, ia em busca de ver por que uma criança estava faltando, o que aconteceu, aqueles problemas do dia a dia mesmo. E até que a pessoa que estava nesse trabalho resolveu sair, que era a Ivone Moro. Eu falo o nome porque são pessoas conhecidas nossas e da comunidade. E aí, quando ela saiu, ela me pediu, então, por que tu não fica no lugar? Eu já estava dando aula na FUCRE à noite, era um dia, 2 por semana, sempre fui professora horista. Então, eu disse, então, já que eu não estou fazendo nada, eu vou ficar no lugar dela. Mas a minha intenção, interessante, porque a minha intenção não era ficar aqui, a minha intenção era um dia ficar só na universidade. Porque eu gostava muito de dar aula, mas aquilo foi me absorvendo, e eu nem tinha mais tempo de pensar em outra coisa, senão vir para o bairro, e o bairro absorvia realmente muito. Era uma época que a equipe era muito pequena, claro, outra época, outros tempos, né? Mas tudo dependia da presença da gente. E nós éramos 2, 3, mais alguns professores, monitores, que se chamava na época. Então, a gente trabalhava o dia inteiro, mas final de semana tinha reunião de família, tinha que estar aqui, se tinha reunião de professores, tinha que estar aqui, à noite tinha reunião de conselho, tinha que estar aqui. Então, era um trabalho de dia e noite. Então, digamos que o bairro da Juventude te abraçou, então, né? Porque você veio, né, para ser uma voluntária e, de repente, me abraçou. Acabou te abraçando de uma maneira geral, né? Me abraçou e me modificou. Sabe, eu sempre digo que eu ainda estou longe de ser uma pessoa boa, muito longe. A gente tem maus pensamentos, né? E dependendo da situação, a gente... Mas isso é normal no ser humano, né? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Mas, certamente, eu seria uma pessoa muito pior do que eu sou se eu não tivesse vivido dias de bairro da Juventude. Certamente.
É porque eu vim aqui acho que umas 2 vezes e tive a oportunidade de conhecer um pouquinho internamente, pouca coisa também, porque o bairro é muito grande, né? E vendo aquilo que vocês fazem, o que é feito aqui dentro do bairro da Juventude, não tem como a gente não se sentir tocado e sentir aquela necessidade de fazer algo melhor para alguém, né? Não tem como escapar disso, né? Não tem. E talvez a gente fique aqui tanto tempo que muitas pessoas, mas como tu está lá todo esse tempo? E às vezes eu mesmo me pergunto, será que será que eu não estou tempo demais, né? Mas precisa sangue novo, precisa... Mas a gente não tem nem tempo de sair. Todos os dias ficam muitas coisas para o dia seguinte. E a gente vai se sentindo útil também com aquilo que precisa ser feito. E eu acho que tem nisso também, que deve ter para todo mundo, um pouco daquilo assim, puxa, mas a gente construiu tanto, a gente trabalhou tanto, agora se eu sair, será que vai fazer assim? Será que vai fazer desse jeito? Sabe? Será que vai fazer direito? Será que vão cuidar bem, né? Exatamente. É normal, né? isso. É um ciúme daquilo que você vive há tantos anos. Tem uma certa normalidade, mas tem que ter um trabalho também para desapegar. E principalmente hoje, que a gente tem uma equipe muito boa. Hoje, o bairro não precisa de mim. Hoje, o bairro tem uma equipe excelente. Eu talvez estou no bairro muito mais porque eu preciso do bairro do que o bairro precisa de mim. E é uma vivência de aprendizado mesmo. E não tem, assim, caixinha, né? Na cabeça não tem, não, eu estou no bairro, eu estou pensando no bairro, agora eu vou para casa, vou pensar em casa. Eu acho que a cabeça da gente e a gente leva para casa o aprendizado daqui, a gente traz de casa o aprendizado de lá, a gente leva para a família e a construção é coletiva, né? É conjunta. Ô Silvia, quando é que você assumiu a função de diretora executiva do bairro? Um ano depois que eu entrei no bairro, a dona Zelda saiu e aí eu assumi a direção. Foi rápido então, Silvia. E foi muito impensado. Não sei se eu tivesse pensado bem, eu teria feito isso, né? Porque eu não sabia fazer quase nada. Sabe, uma área assim, e a gente foi aprendendo. Comigo, naquela época, assumiu junto, porque quando saiu a dona Zelda, saiu também a Ivani. E aí a gente ficou olhando uma para a outra, porque comigo tinha a secretária da dona Zelda e da Ivani, era Terezinha Milanês. Eu morava no Caravaggio, nós trabalhamos muito juntas, muito. E ela faleceu muito jovem, né? Mas nós trabalhamos ainda acho que uns 10 a 15 anos juntas. E nós éramos cruas no assunto, porque nós éramos 2 pessoas que estávamos aqui sendo comandadas por uma diretora, uma financeira, e não pensávamos em ficar, assumir nem a direção e nem ela a parte financeira. Só que a dona Zelda resolveu se candidatar. Foi quando ela se candidatou a vereadora. E o bairro tem até hoje uma norma de não ter aqui pessoas envolvidas em partidos políticos. Vamos fazer política, mas uma política pública e não uma política partidária. Né? Nós precisamos de todos. E eles, então, tiveram que sair da noite para o dia, e o presidente do conselho, na época, era o Jarvis, que também se candidatou, o Jarvis Gadzinski. Então, saiu a dona Zelda, saiu o Jarvis, que era presidente do conselho, assumiu o doutor Hélio Mazzoli, e ele disse assim, não, então eu vou assumir, e a Silvia vai ficar de diretora. Isso de noite, de manhã eu vim para cá como diretora, eu saí daqui de noite como trabalho de coordenação e vim de volta. Nós não sabíamos fazer muita coisa e tivemos que aprender caminhando. Então, nós trabalhávamos durante o dia, Terezinha e eu, com a equipe, e de noite nós vínhamos para cá mexer na papelada, ver o que era aquela papelada, ler, conhecer, saber como é que era feito, dar os encaminhamentos para voltar no dia seguinte. Então, foi um trabalho muito intenso,
com muita responsabilidade, mas os tempos eram outros. Por exemplo, não existia nem o termo terceiro setor, responsabilidade social. Muito tempo, 10 anos depois, quase, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que até então nem tinha, nem estava se pensando. Então, tudo isso foi um caminhar mesmo, e um ir aprendendo, caminhando, buscando, mas nós tínhamos uma coisa que era muito, que ainda é muito, muito forte até hoje, que eu acho que é isso que faz o bairro crescer, ir para frente e buscar ser referência, buscar ser o melhor, buscar fazer o melhor, que a gente até naquela época não sabia fazer e não tinha onde buscar, mas a gente sabia que tinha que buscar alguma coisa melhor, porque como estava não era bom. Aquele atendimento para as crianças não era bom, a gente sabia que não era bom, mas a gente tinha que buscar diferente. Então, nós fomos fazendo, caminhando, aparando arestas, buscando, subindo, às vezes recuando um pouquinho, indo de novo. E assim a gente foi fazendo bairro, até montar equipes maiores, mais específicas, mais especializadas. E eu sempre tive comigo, mesmo naquela época, quando contratava alguém, de pensar, né? Conteúdo a gente pode ensinar. Brilho no olho a gente não pode ensinar. Então, se chegar aqui, eu queria fazer esse trabalho, e tiver brilho no olho, vem, porque o resto vai aprender aqui dentro. Agora, se souber tudo, eu sei tudo, eu estudei, eu aprendi, mas não tiver brilho no olho, não adianta ficar, porque não vai abraçar aquilo que a gente quer que abrace. Aquilo não é que a gente quer, aquilo que precisa ser abraçado. Então, eu acho que esse é o bairro que a gente tem construído ao longo do tempo. Na verdade, eu penso da seguinte maneira, Silvia, se a gente não faz o que a gente ama, não vai dar certo, tem que amar o que faz, né? Eu acho que aqui não tem como fugir disso, porque pelas circunstâncias, pelo que é feito aqui, vendo crianças, adolescentes, que precisam de carinho, de amor, de sustentação, de aprender alguma coisa, não tem como não se envolver, né? Não tem como, Não tem. Não tem como não se envolver. E não tem como... claro que a gente vai aprendendo com o tempo, não se deprimir, né? Ou não se deprimir tanto. Claro também que tem dias que a gente cai. E a sorte é que não cai todo mundo. Então, um cai, outro puxa. Não, vem para cima. O outro cai, outro dia outro. Não, vem para cima. Porque tem casos escabrosos, tem situações dificílimas. E o que acontece com criança é sempre comovente, né? Nós temos na nossa cidade, na nossa região, na nossa cidade, casos que são aqueles que a gente ouve em qualquer jornal do país inteiro. Que a gente não pensa que tem aqui. Muita gente não sabe que tem aqui. Não imagina. Criciúma é uma cidade que quem entra e sai não percebe que tem pobreza. Ela não está aparente. É verdade. Pode entrar pelos 4 acessos, 4, né? 4 acessos, eu penso, que tu não vê pobreza, que tu não vê casos, né? Não vou chamar de favela, mas de situações tenebrosas. Existem muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Existe, né? Muitas famílias, existe tudo que existe, tudo que se ouve por aí tem aqui também. Claro, proporções muito menores, obviamente, graças a Deus, situações, e eu acho que ainda assim que se pegar firme, dá para mudar, dá para consertar, dá para fazer diferente, e é isso que o bairro quer fazer. O bairro tem 1.600 crianças hoje. 1.600 crianças 1.600. hoje. Entra com 4 meses, sai aos 18 anos, profissionalizado e encaminhado ao mercado de trabalho. Cursos profissionalizantes, com duração de 2 anos, não são cursos pequeninhos, são cursos... nós temos mecânica geral, eletroeletrônica com duração de 2 anos, temos informática, mecânica automotiva, gastronomia, panificação e confeitaria, técnicas administrativas e contábeis com 1 ano de duração, meninos e meninas
que estão aqui dentro e que o que a gente faz é fazer um bairro bonito, bom, é isso que eu quero mesmo, que nós queremos, que nós buscamos. Tem que ser bonito, tem que ser bem feito, tem que ter muita qualidade, porque esse adolescente, essa criança tem que ter vontade de vir para cá. Ele não tem que vir para cá porque ele não tem outra oportunidade na vida, outra alternativa na vida. Ele tem que vir para cá porque ele sabe que aqui é bom de ficar, que ele sabe que aqui ele vai agarrar alguma oportunidade, ele vai agarrar e ele vai mudar de vida, ele vai ser transformado, ele vai ter valores fortificados, fortalecidos, ele vai mudar, vai ter uma vida diferente, vai ser um cidadão diferente. Porque a gente também não quer ensinar só conteúdo aqui, a gente quer ensinar que valores têm que ser fortalecidos, o caráter tem que ser moldado e eles têm que aprender que é para eles. Eles têm que entender isso, têm que acreditar que é para eles, porque muita criança e muito jovem, e muita família, e muita mãe chega aqui e até olha assim, mas que bonito isso, mas aqui está tão... mas é para o meu filho isso. Não, é justamente para o seu filho. É oferecer oportunidade, né? Além do aprendizado, oportunidade, né? O querer ser alguma coisa na vida, de aprender e crescer. Ô Silvia, você falou em números, né? Mais ou menos 1.600 crianças e adolescentes que hoje estudam aqui no bairro da Juventude, fazem curso aqui no bairro da Juventude. E a estrutura para funcionar. Hoje, quantas pessoas trabalham aqui, aproximadamente, pelo menos no bairro da Juventude? Aproximadamente uns 270 profissionais, entre cedidos, voluntários, CLT. Gostaria que, se nós tivéssemos todos com 40 horas, talvez nós precisaríamos da metade desse. Mas como o ensino fundamental, muitos profissionais, a maioria, na verdade, são de 20 horas. Então, isso duplica, né, o número. Mas a necessidade faz isso, né? A gente tem ensino fundamental, a gente tem ensino infantil, que é um convênio com a FAS, que cede os profissionais. Nós temos ensino fundamental, de 1º ao 9º ano. Nós somos a maior escola da rede municipal implantada dentro do bairro da Juventude, unicamente para atender as crianças e os jovens do bairro da Juventude, de 1º ao 9º ano. Temos ensino profissionalizante, só no ensino profissionalizante nós temos hoje 550 jovens. E temos o contraturno, porque essa criança, esse jovem fica aqui o dia inteiro, né? No contraturno, nós somos muito fortes na cultura e no esporte. As crianças escolhem o que querem fazer, depois de escolher tem que ter a responsabilidade de permanecer ali, pelo menos 6 meses, porque ele escolheu, não é assim, escolhi, não gostei, vou embora. Não, as responsabilidades vão sendo ensinadas desde o início, né? E o ficar aqui com todo o aparato que isso tem que ter, né? Alimentação, 4 refeições dia. Nosso refeitório serve diariamente em torno de 5.000 refeições. Por dia? Isso não é, por dia? Isso não existe. Não tem restaurante que faz isso. Um negócio, né? Né? Espetacular. 5.000 refeições dia, entre café da manhã, o lanche, o almoço e o reforço alimentar à tarde, né? Nem todos os do curso profissionalizante estão aqui o dia inteiro por conta de que uma grande parte está no ensino fundamental, mas já tem gente no ensino médio. O ensino médio nós não temos. Então ele pode ir para o ensino médio, a escola onde for, vem para cá, almoça e fica aqui já no outro período, senão inverte isso. E essa nós temos 4 ônibus que trazem essas crianças de manhã de 94 bairros de Criciúma e levam de volta a partir das 17 horas. Né? Tem uma turma ou 2 que sai em torno de 16h30. Então é um giro, E depois assim, tudo que se tem numa casa, tudo que se faz numa casa, se faz aqui. Só que numa casa tem 2 filhos, 3 filhos. Hoje em dia não está passando disso. Aqui tem 1.600, né? Tem toda uma área médica, tem todo ambulatório, tem...
Vamos falar mais sobre essa estrutura toda. Nós temos o último bloco daqui a pouco, que vai ser pouco para a gente falar, não tem como a gente falar de tudo que acontece aqui dentro do bairro da Juventude, mas a gente volta depois do intervalo falando mais com a Silvia Zanetti. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos retornando, meus amigos e minhas amigas. Este é o programa Dante Bragato Neto, que apresentamos na RTV, canal 19.1, no HD Digital. Um programa inédito toda quinta-feira às 21 horas, reprise no domingo às 11 da manhã. Também estamos na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, aos sábados 21 horas, com reprise de domingo às 19 horas. E todos os programas apresentados desde o começo deste projeto, lá no início do ano de 2023, estão no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Hoje estamos no bairro da Juventude, esta instituição espetacular, maravilhosa, que, Silvia, agora em setembro, fez aniversário. Dia 1º, 74. 74 anos completou de vida, de existência, o bairro da Juventude. Antes do intervalo, Silvia, a gente falava da estrutura, né? Você falou que são mais ou menos 1.600 crianças e adolescentes que fazem parte do dia a dia, que são servidas em torno de 5.000 refeições por dia aqui no bairro da Juventude, com uma estrutura, né, de muita gente trabalhando aqui durante todo o dia. E aí eu pergunto, como é que se mantém toda essa estrutura? Como é que vocês conseguem se manter com tudo isso aqui no bairro da Juventude? Olha, claro que eu tenho que dizer que a luta é árdua e boa. É árdua, mas é boa. Mas eu sempre digo que para bons projetos sempre há de ter recurso. O bairro, o que nós procuramos sempre abre as portas. O bairro não é meu, o bairro não é dessa equipe que está trabalhando aqui, o bairro é da comunidade. E a comunidade que põe recurso aqui dentro, o bairro é uma instituição de caráter particular. Ele não é governamental, mas ele é público. E quem põe um centavo que põe aqui, R$1 que coloque aqui, nós temos que ter a responsabilidade de investir muito bem. Às vezes pode pensar que mas R$1 é tão pouquinho, mas R$1 para botar fora é uma fortuna. Então, o que a gente procura ter? Um leque de opções de projetos e de campanhas, né? Temos muito a parte do que é do esporte, da cultura, muito ligado às leis de incentivo, ao Fundo da Infância e Adolescência, que é onde a gente envia projetos e consegue recolher, captar recursos, né, de empresas e pessoa física através do recolhimento do imposto de renda.
Mas nós temos outras campanhas, campanha telemarketing, campanha da captação de recursos na fatura da água, na fatura da energia, na fatura do telefone, fizemos captação através de folha de pagamento das empresas. Por exemplo, eu vou lá numa empresa, eu não peço para ela pôr o retorno aqui, apesar de muitas a gente já ter até pedido, mas a gente pede a entrada para falar com os profissionais, quem pode doar na sua folha de pagamento e a empresa depois repassar. A campanha Selo Amigos do Bairro da Juventude, que é um selo que vai para a indústria, para a empresa, e que a empresa então reverte um recurso por usar aquele selo, um selo social. E os eventos gastronômicos que nós temos aqui no bairro, o nosso almoço das confrarias, que é sempre no começo do ano, a nossa feijoada, que é sempre em junho, o nosso almoço das carnes brancas, que vai ser em outubro, já está no 18º, tem sido sucesso, tem envolvido muita gente, muitos grupos, muitas confrarias. Então, a gente vai para todo o projeto Superação, que é dos supermercados, né? Temos aí 4 redes fortíssimas em Criciúma, em Santa Catarina e fora do estado já, que é Emanente, Giasse, Bistec, Angelone, que se juntaram e que ninguém acredita que essas 4 redes, concorrentes e fortes e do porte que são, estejam juntas e sentadas mensalmente na mesa aqui no bairro, pensando bairro da juventude, pensando criança, pensando uma vida melhor para as famílias. Isso existe. E o rádio, né? Temos ali a Som Maior, que está nesse projeto, temos o cliente, o bairro da juventude, a indústria. Então, a gente abre um leque de campanhas, até para não apostar numa só, mas eu volto a dizer, nós temos uma comunidade muito generosa, quando tu apresenta projetos, bons projetos, mostra como é que está sendo executado esse projeto e torna essa ação transparente de volta para que eles possam ver como é que está sendo executado, o que está sendo feito, como é que está sendo aplicado esse recurso que ele está botando aqui dentro. Então, eu acho que isso não é uma mágica, isso é um trabalho de responsabilidade muito grande. Qualquer um que mexa hoje, qualquer ação que mexa hoje na imagem do bairro vai causar um dano imenso, porque nós prezamos muito pela imagem do bairro, muito mesmo, porque é pela imagem do bairro, pelo trabalho que a gente faz, pela lisura que a gente apresenta, pela transparência que a gente quer que todo mundo enxergue mesmo, é que a gente consegue ter essa criança aqui dentro e fazer da vida dela uma vida muito melhor para o futuro. E responder à expectativa que ela tem quando vem para cá, quando a família coloca ela aqui, né? De que ela vai mesmo agarrar uma oportunidade, que ela vai ter uma vida melhor, que ela vai virar um cidadão de verdade. Ô Silvia, e a procura é maior que a oferta? Infelizmente, o bairro não absorve. Nós temos uma lista de espera com pouco mais de 500 crianças e temos 1.600 aqui dentro, né? Então, o ano inteiro a gente pessoas que vêm pedir e a gente coloca na lista e a gente tenta, mas não consegue absorver todo mundo. Você falou um pouco mais atrás sobre uma questão política, né? Na época, quando o Jarvis se candidatou, teve que sair, assim como a dona Dizelda também. E nesse período, o Silvio, você sendo uma pessoa tão conhecida, tão pública assim, né? Com esse trabalho espetacular, você foi convidada para também entrar na vida política ou não? Eu imagino que sim, né? Eu fui várias vezes, mas eu não é nem querer ou não querer, não é a minha praia ser candidata ou ser política de algum partido.
eu penso que a minha missão é isso que eu sei fazer, ou que eu penso que eu sei, ou que eu faço do jeito que eu sei, com a ajuda, né, com a busca, não com a ajuda, mas com a busca de conhecimento e com uma equipe tão boa como a gente tem. Porque eu, na verdade, hoje, se eu disser que eu faço, estou mentindo. Porque hoje eu já usufruo mais da situação do que... Porque tem uma equipe muito boa, que a gente procura capacitar muito, que eles buscam também capacitação mesmo, e que a gente cobra bastante também, porque afinal não é o bairro não é mais uma instituição do tempo antigo, não, o bairro hoje ele é uma instituição, ele é um espaço, ele é um lugar de transformar vidas, né? Se eu disser para vocês que o bairro quer fazer caridade, não, caridade é uma virtude. Há de existir caridade enquanto a humanidade existir. Tem que existir. E tem que existir, mas o bairro não quer fazer caridade. O bairro quer dignidade, o bairro quer que essa criança que vem para cá não receba porque tadinha, porque não, ela tem direito de ter uma vida melhor, ela tem direito de receber, ela não tem a culpa de ter nascido da forma que nasceu, aonde nasceu, na estrutura que nasceu, nas condições que nasceu, mas ela tem direito a tudo que todo mundo tem. E criança não pode ser adjetivada, criança é criança, e criança tem... Se nós não proporcionarmos para eles tudo que tem direito, quando chegar, um exemplo de quando chega a vida profissional, como que ele vai competir com alguém que está saindo na linha de frente e ele está saindo 10 metros atrás? Olha o quanto ele tem que percorrer para chegar junto, para depois chegar lá. Não vai chegar nunca. Então ele tem que ter qualidade, tem que ter. Quando nós procuramos deixar o bairro bonito, bem feito, com profissionais capacitados, e essa é a busca mesmo, para que ele tenha e receba as mesmas condições que qualquer criança, qualquer jovem receba em qualquer parte da cidade, de escola, de qualquer escola, de qualquer forma. Ô Silvia, eu não sei se você poderia falar a respeito, mas também pode responder de uma outra forma. Eu fico pensando aqui enquanto você fala e conta toda essa... fala sobre a situação do bairro da Juventude e toda essa estrutura, fiquei me perguntando, quanto é que o bairro da Juventude gasta por mês? Né? Público isso, eu posso responder e é público. O que gasta o bairro da Juventude? E eu pergunto, o que vocês conseguem arrecadar com essas campanhas, com projetos e tudo mais? Dá para conseguir equilibrar as contas ou chega-se a ficar no vermelho de vez em quando, tirando o teu sono de todos aqui do bairro? Eu sempre lembro disso, uma frase que o Fraceto, que foi gerente do SESI muitos anos aqui em Criciúma, me disse uma vez, como é que vocês gerem o bairro, fazem essa gestão? E eu me lembro de ter respondido para ele, olha, Fraceto, o dia que eu só sei administrar no vermelho, o dia que tiver azul, eu vou ter problema, porque... é difícil, mas eu digo para ti assim, o bairro tem hoje um orçamento de quase 9 milhões ano. 9 milhões ano. Quase 9 milhões. O que entra? Um orçamento. Um orçamento, exatamente. É difícil chegar lá, muito difícil, mas a busca é constante, né? Claro que eu não vou dizer para ti que ele está sempre no vermelho, mas o normal do bairro é estar no vermelho. A gente tem que administrar e a boa gestão tem que fazer equilibrar, mas é muito difícil. Agora, eu também tenho que dizer
dizer e agradecer e me referir a um conselho muito forte que a gente tem. Nós temos hoje um atuante, um presidente do conselho, que é o José Altair Bach, que é nosso presidente do conselho, já está na segunda gestão. Tínhamos antes dele o Frank, também um gestor muito atuante, um presidente do conselho muito atuante, muito forte. Temos um conselho inteiro, o nosso conselho tem 16 membros. 10 conselheiros do Conselho Deliberativo, mais 6 conselheiros fiscais, que estão sempre presentes, estão aqui. A gente não pede que o conselho venha aqui trabalhar por nós. O que a gente precisa é de um conselho que abra portas e que a gente possa, então, fazer o trabalho, né? Com esse conselho que a gente... Outro dia eu até falei para o Bach, que bom ter um conselho tão atuante que faz o trabalho da gente parecer um recreio, mas esse conjunto faz o bairro chegar lá. Nessa pergunta, ela poderia ser a última, mas também não precisa ser a última, né? A Silvia Zanetti vai ficar até quando no bairro da Juventude? Eu posso não responder. Mas uma coisa é certa, né, Silvia? Confesso que... Você não parou para pensar sobre isso? Eu tenho sido cobrada pela família, pelo meu marido, está na hora, sabe? Mas eu confesso que sou eu que acho difícil me desligar. Eu imagino tantos anos assim, né? Uma história dessa para ver uma ruptura, digamos assim, muito difícil. Eu não sei o que eu faria. Eu sempre acho que enquanto eu tiver vontade, enquanto eu levantar de manhã e tiver vontade de vir para cá, de vir trabalhar, eu não posso parar. Sabe, até sou um pouco hiperativa, eu acho, mas vou fazer o quê? E ficar em casa pensando que eu poderia estar aqui? Aliás, quando você fala ficar em casa, eu imagino que você fica mais no bairro da Juventude do que em casa, né? Com certeza. Isso mais tempo sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas eu acho que isso é com todo mundo, não é? Quando trabalha, todo mundo que trabalha não acaba ficando mais tempo no trabalho do que em casa. O que falta para o bairro da Juventude, ou o que você gostaria de ver acontecendo no bairro da Juventude que ainda não tem ou não aconteceu? Eu acho que muita coisa ainda, muita coisa. Nós precisamos... eu não sei te dizer uma coisa específica, mas eu sei te dizer que nós nunca vamos estar prontos do que fazer melhor para que a gente possa transformar nossa comunidade. E eu posso dizer o seguinte, que eu também não tenho como a gente saber nem metade da história do bairro da Juventude e da Silvia num programa de 1 hora. E acabou o programa, né? Então vai ficar para uma outra oportunidade, Silvia, porque certamente, nossa, projetos e tudo mais, tanta coisa que a gente poderia conversar, mas vamos ter que deixar para uma outra oportunidade. Então eu agradeço muito por você ter nos recebido aqui, ao mesmo tempo em que a gente deixa aqui os nossos parabéns e cumprimentos a você e a todos aqueles que trabalham por essa causa, né? Trabalhar por pessoas, trabalhar para crianças, adolescentes, oferecer oportunidade, isso é muito lindo de se ver, né? Então, muito obrigado por nos receber aqui e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Não sei se na próxima oportunidade vou estar aqui, mas se estaremos todos aqui, mas com certeza alguns estarão. E eu sempre me refiro, né, quem vem ao bairro... Que possa vir, não que venha, mas que possa vir ao bairro, conhecer o bairro. Porque uma coisa é contar lá fora o que é o bairro, outra coisa é botar o pé da porta para dentro e vivenciar o que é o bairro. E que então quem vem, que possa conhecer, entender o que é o bairro e quando sair contar lá fora o que viu. Isso é importante, gente. Diz um ditado que ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então a gente pode gostar muito, mas você pode amar muito conhecendo o bairro da Juventude. Conversamos hoje com a Silvia Zanetti, diretora executiva do bairro da Juventude. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.